Continuando aí nosso giro de entrevistas, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Andy Vicente, que é otorrinolaringologista, e ele nos fala sobre doenças de otorrino que precisam de atenção mesmo no isolamento em função da pandemia do coronavírus. É isso mesmo. Boa tarde, doutor Andy. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. A gente sabe que nesse momento de transição, aí chegando o inverno, infecções aí do aparelho respiratório, auditivo, as ites, né, que a gente fala, amidalite, otite, sinusite. Enfim, as pessoas precisam tratar. E nesse momento de isolamento, de pandemia, que as pessoas têm o receio de ir ao pronto-socorro, como fazer, doutor? Boa tarde a todos. É um prazer estar tentando explicar algumas situações do nosso dia a dia, né, voltado ao aparelho da saúde. É um grande prazer aqui estar falando com os telespectadores, né? Realmente nós estamos passando por um período difícil, né? A pandemia deixa todo mundo muito preocupado, tanto os pacientes como a equipe médica também. Então, na verdade, a gente acaba tomando atitudes e medidas rígidas, né, de atendimento, de proteção, uso de EPIs e tudo mais. Mas a gente também não pode deixar de lado e nem esquecer que as doenças ainda continuam, né? E as doenças, elas precisam ser acompanhadas. Então, isso é fundamental. O paciente com uma doença crônica, ele acaba acompanhando de uma maneira regular, mesmo nesse período de pandemia. Claro, logicamente, num serviço que tenha os protocolos rígidos de segurança, né? E para que não ocorra uma contaminação nesse ambiente, né? O nosso hospital, a gente realmente vem desde o começo da pandemia fazendo idealizamos um protocolo de atendimento, um fluxograma de atendimento muito legal, muito seguro, tá? Priorizando no começo da pandemia as consultas de pronto-socorro, ou seja, as urgências, né? E aos poucos, com o passar do tempo, as consultas eletivas voltadas aos pacientes com doenças crônicas que precisam ser acompanhados, né? Então, isso é fundamental. A instituição tem que realmente, o médico, no seu consultório, ou a instituição, o hospital, tem que passar segurança para os pacientes em relação a, poxa, eu vou para lá e não vou me contaminar. Isso é muito importante, né? Então, mais uma vez, as doenças estão aí, apesar do Covid, e vão continuar. Então, na verdade, tem que ser acompanhadas, né? Doutor, quem tem filho pequeno, né, que é alérgico, que sofre com alergia, que sofre com alergias no inverno, o que faz nesse momento? Quais são os conselhos? Assim, ligar para o médico, a telemedicina, usar aquele medicamento que a pessoa já usa de forma contínua? Quais são os conselhos que o senhor tem aí para quem tem filho pequeno? Eu acho que assim, a telemedicina é uma tecnologia que está presente. A nossa especialidade é uma especialidade um pouquinho mais atípica, porque na verdade nós trabalhamos em cavidades, nariz, garganta, ouvido, né? De pequenas dimensões, cavidades com pouca iluminação, e tem que ser observada para a gente completar o diagnóstico. Claro que se for na história, por exemplo, de uma criança que tem isso com frequência, uma rinite com frequência, é óbvio que uma consulta por telefone, uma avaliação, uma orientação dos pais em relação, olha, pode usar esse medicamento, se já tinha no nariz, esse soro e tal, pode ser feito por telefone. Mas se fugir um pouco disso, vou dar um exemplo, o paciente com otite e começa a ter uma secreção pelo ouvido que não para e que tem que ser aspirado, o paciente invariavelmente vai ter que passar no hospital para dar uma olhada. Um exemplo que eu dei, né? Entendeu? Tá? Mas no caso da rinite, pode ser uma rinite que a criança ou o adulto tem de rotina. Agora, o cuidado é aquela rinite que não é rinite, né? Às vezes o paciente acha que estou com o nariz entupido, perdi o olfato, deve ser uma rinite. E pode ser um Covid, né? Uma infecção por Covid. Então é isso que tem que ficar bem claro e tem que ter uma boa conversa com o profissional, né? Entendeu? Tá? E, doutor Andy, aproveitando, então, essa sua fala com a questão de diferenciar, né, um sintoma de alguma IRT aí ou de coronavírus, a gente sabe que muitas dessas infecções pode ficar agravado com a Covid-19. Então, para quem está vendo, assistindo a gente, como conseguiria diferenciar ou, melhor, o que precisa perceber nessas questões? Olha, realmente a Covid, né?
ela é a infecção pelo vírus, pelo coronavírus, ela é uma doença multifacetada, né? O paciente pode ter desde uma dor leve no corpo, pode não ter nada, pode ter uma anosmia, ou seja, falta do olfato, e mais nada, ele pode ter um pouquinho de obstrução nasal, ele pode ter uma dor de garganta, já peguei pacientes com otomastoidite intensa por causa como sequela do Covid, laringite. Então, ela se manifesta assim de um monte de coisa. Tá? Então, a equipe médica tem que ficar sempre muito atenta. Hoje em dia, qualquer síndrome gripal aguda, síndrome respiratória aguda, primeira hipótese disparado é a infecção por Covid. E tem que ser investigada, como eu digo, dependendo da fase da doença, fazer aguda, fazer o PCR, fases mais tardias, para o diagnóstico, fazer o teste rápido de GGM ou teste sorológico também. Então, a equipe médica tem que estar muito bem antenada para isso, certo? Hoje, infelizmente, todos somos suspeitos, né? Então, qualquer síndrome gripal hoje em dia, a primeira hipótese é Covid, tá? E, claro que, por exemplo, paciente que já tem uma doença crônica, digamos assim, a pessoa tem uma sinusite crônica, uma otite crônica, se pega um Covid, tem a possibilidade de ter complicações nesses órgãos, né? Entendeu? Tá certo. Muito obrigado, doutor Ante Vicente, otorrinolaringologista. Obrigado pelos esclarecimentos aqui à Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí, viu?